Rick Mais Notícias. Rick Mais Notícias aqui na Rede Jovem Pan, são 7h03 e nós abrimos o jornal de hoje com a determinação da Polícia Federal de investigar o ato de manifestantes que, com o grito de Lula livre, foram até o Supremo Tribunal Federal em Brasília e jogaram tinta vermelha na entrada do prédio do STF. Alguns integrantes do grupo levavam cartazes representando a carteira de trabalho e a Constituição Federal. E daí, Mark? Eles também usavam nariz de palhaço e máscaras e gritavam Lula livre e carregavam cartazes pedindo a liberdade do ex-presidente, que está preso desde o começo de abril aqui em Curitiba. Em nota, o STF informou que a Secretaria de Segurança do órgão vai apurar o caso e que imagens e informações dos envolvidos e as placas também dos carros que eles estavam foram coletadas pela segurança do tribunal e contribuirão para as investigações. Bom, agora está claro, né? Precisava talvez uma jogada de tinta na frente do prédio do Judiciário da Suprema Corte para que uma posição que a gente vem reiterando muitas vezes aqui no jornal ficasse evidente. Só há democracia para esta gente quando o Poder Judiciário atende às suas vontades. Jamais houve por parte do PT, do MST, do MTST, do satélite número 1 da lua do PT, que é o PSOL, e as demais legendas, qualquer tipo de apreço verdadeiramente à democracia brasileira. Para o PT, para a sua lua, que é o PSOL, e os outros sindicatos, enfim, só há democracia se o seu bandido de estimação estiver livre. Se puder romper a lei da ficha limpa, rasgar o ordenamento jurídico. Quando se joga tinta na entrada da Suprema Corte, resta evidenciado de uma vez por todas o ato de repúdio à independência do Poder Judiciário. Eu nem vou perder o meu tempo comentando esse fato para além disso. Faltava a tinta vermelha no Supremo. Agora já tem. Porque os ataques ao juiz federal Sérgio Moro, eles são diários e não cessam. A ofensa ao Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, da mesma maneira. O que os procuradores da Lava Jato já ouviram e ouvem diariamente não está no script. A Polícia Federal é tida como uma polícia golpista. Faltava, sei lá, jogar ovo, tinta no Supremo, no STJ. Agora não falta mais nada. O PT e seus satélites já cumpriram com o roteiro inteirinho. Democracia para eles só se for para atender aos seus anseios. Daí, nem me surpreendo. 7h06 agora. O que os ouvintes acharam, Mark, da manifestação de jogar tinta no Supremo? Denia, muitos ouvintes falando que concordaram com os narizes de palhaços. Quem foi lá estava certinho. É verdade. Em usar o nariz de palhaço. É verdade. Também tem a manifestação do Rainer. Ele diz que tem uma coisa que ele não entende. Porque há pessoas que ainda insistem em dizer que Lula é inocente, que não tem provas e que ele não foi condenado corretamente. Por que as pessoas insistem nisso? Porque precisam construir uma narrativa que não é a narrativa oficial. Porque a narrativa oficial, e que é a verdade, faz de Lula um criminoso comum. E o criminoso comum tem que ir para a cadeia. Então você constrói o fato do perseguido, da vítima política, para que você venda uma aura, uma espécie de mandelização do ex-presidente Lula, como se ele fosse o super honesto, para dizer que o coitadinho é perseguido. Com isso você cria uma fantasia. Atrás dessa fantasia vai uma massa lá de cegos. E aí você cria um factoide, algo mentiroso, e passa a endeusar algo que é inverídico. É a tentativa de se criar uma narrativa adversa ao fato real, com o intuito de que algumas pessoas acreditem nisso. E funciona. E funciona. Tem gente que crê.
Mas tem gente que acredita no Papai Noel. Não tem, Terribas? Tem, Não tem gente que acredita que o Papai Noel vem no dia 24 à meia-noite? claro. Coelhinho Coelhinho da da Páscoa. Tem E vem, também. e vem. Vem, né? Lógico que vem. É o coelhinho, o Papai Noel, os duendes, as renas e o Lula inocente. É bem assim. Denian, sabe que tem ouvinte aqui que eles vão participando de assuntos paralelos na live. Eles têm uma discussão. Tá com saudade disso, viu, Tê? A live. Eles vão a live conversando entre é um eles. universo paralelo, assim, é um negócio Tem impressionante. o jornal deles. Tem o lá. jornal Tem o deles. jornal deles E lá no na jornal dos ouvintes na live, eles estão pedindo pra você comentar sobre a declaração do Ciro Gomes, que ontem causou muito rebuliço nas redes sociais, inclusive o Rodrigo Bulol aqui. O Ciro Gomes dizendo que vai soltar Lula caso seja eleito, que só eles podem soltar Lula. Essa foi a frase de Ciro Gomes. Bom, a fala do Ciro Gomes demonstra a sua veia ditatorial. Um presidente da República não tem poder de soltar ou prender quem quer que seja. Essa tarefa cabe ao Poder Judiciário. Mas essa bravata do Ciro Gomes, ela apenas demonstra esse veso autoritário que o Ciro Gomes tem. O Ciro Gomes é um coroné. O Ciro Gomes é um coroné da esquerda. O Ciro Gomes é um requião com grife, porque tem um cenário nacional mais à sua disposição. Mas o Ciro Gomes integra aquele grupo dos lastimáveis da política brasileira. Ciro Gomes está inscrito em tudo que não presta. Então o que o Ciro Gomes falou, nem... Alguém se surpreende? Você se surpreendeu, Marco, com a fala do Ciro? Não. Mas não é a cara do Ciro Eu Gomes? esperava isso, inclusive. Acho que ele demorou pra falar. E é bom que fale, para as pessoas saberem quem ele é, né, Denian? Exatamente. Não foi o Ciro que falou que ia receber o Moro a bala e não sei o quê? O mesmo. É um coronelzinho lá do Ceará que casou com a Patrícia Pilar. É bom a gente lembrar o que ele falou da própria Patrícia. Eu nunca vi movimento feminista de esquerda se voltar contra o Ciro. A grande virtude da Patrícia Pilar é ir pra cama comigo, ou ser casada comigo, algo assim. Então Ele falou que a função dela era dormir com era ele. dormir com ele. É um machista, um coronel. Mas aí o feminismo fecha os olhos aos amiguinhos. Aí o ruim é o Bolsonaro. Entende? Então essa visão seletiva das coisas. Mas eu concordo com o Mark. Que bom que o Ciro Gomes falou. Daí fica claro para todo mundo quem é o Ciro. Vamos adiante. E o Lula fez um bilhete na cadeia. E aí a sua assessoria postou nas redes sociais do Lula o bilhete. Mark, o que diz o bilhete do Lula? O pessoal do PT fica bravo quando se fala bilhete. É uma carta, Denian. É uma carta. Tem um peso aí, né? Essa carta foi enviada ao presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Wagner Santana, que vai criar o Dia do Volto, em alusão ao Dia do Fico, quando Dom Pedro I decidiu ficar no Brasil em 1822, ao invés de voltar a Portugal, como determinava a corte do país europeu. A carta escrita à mão foi publicada na página do ex-presidente no Facebook e diz, abre aspas, eu vou criar o Dia do Volto, para junto com o povo fazer o Brasil feliz outra vez, fecha aspas. No documento, Lula ainda pede, abre aspas, diga bem alto para todo mundo que sou o candidato porque tenho certeza que vou recuperar o Brasil, recuperar empregos, salários, escolas, saúde, autoestima, dignidade e a soberania do nosso povo, fecha aspas. Tá bom. O Lula proclamou errado. Ele deveria dizer exatamente a fala de Dom Pedro I. Se é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. E ele que fique onde está. Lula não é candidato. Lula é corrupto e lavador de dinheiro condenado pela segunda instância da justiça brasileira. Está inelegível por força da lei da ficha limpa e tudo isso é bravata. Mas é impressionante, ele escreve assim no bilhete, o Dom Pedro criou o Dia do Fico. Criou. Maravilhoso, o né? Dom Pedro criou, ele ficou, bom, vou criar o Dia do Fico aqui e agora eu vou criar o Dia do Volto. Ai, que preguiça do Lula. Será que o Dom Pedro fez um decreto na opinião do Lula lá? Como é que foi isso? Ele criou uma medida provisória, vai ver. Ai, Jesus do céu. E sobre o Dia do Volto,
Os ouvintes dizem o quê, Mark? Denê, estão escrevendo aqui sobre esse assunto ainda, mas muita gente criticando aqui. Um deles é o ouvinte final 6566, o Benício José de Souza, dizendo que tem nojo dessas falas populistas. Também tem o ouvinte aqui, final telefone 7118, o Renato, dizendo que é melhor não escutar esse tipo de coisa. Agora, veja como esse ouvinte que se manifestou antes, Mark, ele atinge o cerne da questão, né? No alvo. Ele diz assim, estas falas populistas. É um populismo barato de quinta categoria a fala do ex-presidente Lula, né? Mas é de quinta categoria. Ainda é ruim, né? Que se ainda fosse um populismo assim com certo requinte, mas é um populismo vagabundo. Também tem a participação aqui do ouvinte no telefone 1947, o Alessandro Claudino, dizendo que ele acha que o pessoal do PT é meio megalomaníaco, que o Lula é megalomaníaco. Também tem o ouvinte Xerec, de Tamandaré, dizendo que, na opinião dele, o Lula tá meio doidão só isso. Tem gente que acredita no Xerec também, ó. Não tem? Aí, ó, Xerec é o nosso ouvinte. Ô, Terribas, tem vinheta nova aí ou não? Ah, a gente tem uma maravilhosa. Sabe às vezes quando você tá com a voz meio ruim de manhã agora, assim? Tipo hoje. Daí você dá uma... daí você vai... daí eu vou soltar essa daqui, ó. Gente, eu engasguei comigo mesma. Essa é muito boa. Isso aí não é verdade. Você fez uma montagem, não fez uma montagem? Ó. Gente, eu engasguei comigo mesma. Maravilhoso. Maravilhoso. Nossa, eu engasguei comigo mesma. Gente, eu engasguei. Rousseff, vírgula, Dilma, ponto. Genial. Ai. Que mais, Mark? Tem aqui também o ouvinte final telefone 5555, dizendo que por isso que o país não vai pra frente. Tem gente que acredita nisso tudo. A ouvinte aqui, Oliveira. Também tem o ouvinte final telefone 1699, o Daniel Oliveira, dizendo que o PT acha que está na Roma antiga com essas falas, pão e circo, na opinião do ouvinte. Populismo petista, bem na linha cega de pensamento deles, também diz o ouvinte Sandro Luiz Franco. No Facebook também tem bastante gente participando hoje aqui na live. O Lucas Wojcinik, acho que é isso, dizendo: como está o Santa Cândida? Pergunta o ouvinte. Pois é, o Santa Cândida vive lá ainda o mesmo problema, né? Porque essas pessoas que são pagas aí com dinheiro público, dinheiro de partido, dinheiro de sindicato, para ficarem abrigadas em Curitiba, todos os dias vão lá bater palma, dar bom dia, boa tarde, boa noite ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A pergunta que eu faço e repito sempre quando o assunto Santa Cândida vem à baila é a seguinte: estas pessoas não trabalham? Essas pessoas que vivem lá da militância para bater tambor, lata e gritar bom dia, boa tarde, boa noite, as pessoas não têm um ofício? Não tem sei lá, um pátio para capinar, fazer um trabalho produtivo? As pessoas não têm como produzir riqueza para o país? Trabalhar mesmo, botar um trabalho no couro? Não, né? Qual é o trabalho? Militância profissional. Qual é o trabalho dessas pessoas? É o trabalho da militância profissional. E essas pessoas são pagas para ir lá bater palma. Seria ridículo o suficiente que fosse pessoas que fossem lá porque estão afim. Mas tem aqueles que recebem para lá estarem. E esse é o caso. Vocês comentaram aqui, eu tava de férias, mas sabe que eles alugaram um terreno novo ali, né? Agora, para quem vai na PF, bem na porta da PF, eles alugaram um terreno que tinha ali, funcionava o estacionamento e tal, enfim, eles alugaram o terreno para colocar as barracas ali. Quem tá pagando o terreno, como todo mundo já desconfia, são os movimentos sociais. Agora, oficialmente, quem tá pagando é a CUT. Então, você, trabalhador filiado a algum sindicato que é vinculado à CUT, está pagando o terreno deles. Então, verifique aí se o seu sindicato está fazendo parte disso para cobrar. O seu dinheiro, não é, Daniel? Está indo lá para pagar terreno para o Lula. É isso aí. Então, é exatamente isso. Exatamente isso. É sindicato, é partido político. É dinheiro público, é dinheiro da gente, é dinheiro da nossa contribuição.
que sustenta militante profissional para bater palmas a um criminoso. Esse é o Brasil de 2018. A gente está muito longe de conseguir produzir uma política minimamente decente. Tem mais 2 ouvintes aqui, Deninha. Um deles fala uma questão bem interessante, é o Luiz Eduardo, dizendo: o Terribas está brincando com a Dilma, mas ele está lembrando uma coisa séria aqui, que ela pode ser senadora por Minas Gerais. Lidera as pesquisas, não é isso, Deninha? Pode. A ex-presidente Dilma tem dificuldades em se fazer candidata, porque parte do PT lá quer ver a Dilma longe, né? Mas se ela disputar, eu não tenho nenhuma dúvida de que Dilma será eleita. Porque tem essa militância, são 2 vagas ao Senado, né? Basta em torno de 23%, 25% dos votos para que alguém se eleja senador com 2 vagas. É a certeza que dá a Dilma e ao PT de que ela pode chegar lá. E aí nós teremos Dilma Rousseff, representante de Minas Gerais no Senado, bem feito para Minas Gerais, se isso acontecer, bem feito. E isso demonstra todo o mal que Renan Calheiros e Ricardo Lewandowski organizaram quando do julgamento do impeachment no Senado, em desrespeitar o que determina a Constituição quando da condenação de um presidente por crime de responsabilidade. A Constituição diz que quem é condenado por crime de responsabilidade sofre o impeachment, perde o cargo e fica inabilitado para a função pública por 8 anos, pois o Senado fatiou a sanção do impeachment numa articulação espúria comandada pelo Renan Calheiros, pelo ministro do Supremo Ricardo Lewandowski e com a participação absolutamente ridícula daquele senador da voz fina lá do Amapá, que agora está na rede, o Randolfo Rodrigues. O Randolph se prestou ao pedido, o Ricardo Lewandowski acatou e o Renan Calheiros articulou. Dilma só pode disputar a eleição, só está habilitada eleitoralmente a ocupar um cargo público, porque o Senado Federal, com a voz do Supremo, com o então presidente à época, Ricardo Lewandowski, assim permitiu rasgar a Constituição na cara do país. Eles rasgaram e agora o resultado é que Dilma pode ser senadora e vai se engasgar, não vai, Terribas? Vai. Ela maravilhosa. Vinheta maravilhosa, ó. Gente, eu engasguei comigo mesma. Mark, você viu que ele põe um... Coloca um efeitinho. Lógico que olha o efeito. Aqui, ó. Não, tem esse daqui também, ó. Esse daqui, ó, se liga no efeito, ó. Vai te catar. Vai achar um pia de louça pra lavar. Não, mas põe não. Gente, eu engasguei comigo mesma. Viu? Tem um reverbzinho, o negócio é bonito assim, das nossas. Daniel, o Luciano Campos aqui tá te cutucando aqui. Você falou que o pessoal acredita no Shrek, na Branca de Neve, no Papai Noel, no Coelhinho da Páscoa, enfim. E ele tá dizendo assim, ó. Tem gente que acredita que o Grêmio vai ser campeão das Américas. O Grêmio é campeão da América. Enquanto não terminar a Libertadores, a taça tá lá em Porto Alegre, linda na arena do Grêmio. Aí, Luciano, foi cutucar o homem. Quem é que é o campeão da Libertadores, Terribas? O atual campeão da Libertadores? É o Grêmio. Pois é, não entendi o Luciano. O que o Luciano tá falando aí? Não é que vai acreditar que será. Não, o Grêmio Luciano. Eu vou pedir desculpa para um ouvinte, que o ouvinte mandou uma mensagem muito pistola. Eu acho que ele é colorado. Reclamando porque eu falei que o Grêmio perdeu pro bêbado na ladeira. Perdeu pro Vasco. Desculpa, não queria ofender. 6.762 ouvintes dizendo aqui que querem a vinheta da Dilma ter. É claro. A vinheta da Dilma é maravilhosa, né? Se fosse nos anos 80, no tempo do passado, Terribas, eu estaria na cadeia. Você estaria na cadeia. Sabe o que ia acontecer? Ia estar todo mundo com o som ligado, com o botão de rec, play e pause pra gravar. apertado. Daí você falaria assim, ó... Vou soltar pra gravar, daí é todo mundo soltar na fita. Isso. E aí essa é sem vinheta, lembra que eles falavam? Essa é pra você gravar. Essa é pra você gravar. Então, como isso mudou, felizmente, nós evoluímos. Não precisa mais gravar. Daí o locutor falava no final da música, os caras ficavam muito pistola daí. Não, mas o locutor estragava. O locutor falava assim, vamos lá, gente, vamos rolar o som aqui, não sei o que lá. Daí ele pegava e ficava falando até a cabeça da música.
que fazia a cabeça pros ouvintes, Claro. sabe? É você ir falando até o artista começar a Pra cantar. cantar. E aí estragava, os caras ficavam Mas sabe bravos sabe o que me demais. deixava muito bravo, terrível? Não me deixava muito bravo. Então eu tava gravando lá uma música. Ah, E aí quando o artista... A música já tá rolando. tá lá Aí- no meio. Lá no meio. Aí sabe aquela partezinha da música em que o artista para de cantar e Ah, aí eu entra sei. um instrumentalzinho? Aham. Aí quando entra o instrumental, o cara soltava lá. Atlântida. Ah, soltava a vinheta. Putz, É verdade. velho. Não, mas tem rádio que faz isso até hoje. Vai, Tem vai. rádio aqui em Curitiba ainda que faz isso até hoje. Negócio velho, né? Aí soltava aquilo, então entrava. Cidade. Era a Rádio Cidade, Nossa, é um horror isso, cara. mas era pra É mim, um horror, eu acho um horror isso. estragava tudo. Estragava tudo. Mas tem rádio até hoje que solta, né? Que faz- E é um mas- gritinho, né? Nossa, é um horror A Massa isso. FM faz isso. Daí solta lá no meio. É, Massa! Deselegante, como você é Cara, deselegante. ah, Você é muito para. deselegante. Vamos pro intervalo. Mas talvez Não, melhore. A Massa contratou um cara que é bom agora lá, um amigo meu. Verdade. E aí, pode ser que ele tire aqueles Vamos gritos. pro intervalo. Vamos pro intervalo. Rick Mais Notícias. Por falar em droga, vamos falar de política do Paraná? Não entendi a Que relação. grosso. É. Nossa, que grosso. Que... Vamos falar de política do Paraná. Tá circulando nas redes sociais, em blogs e até em alguns sites de notícia assim, de maior envergadura, que o senador Roberto Requião teria dito que se houver a confirmação da aliança entre o partido dele, o MDB, e o PDT, do Osmar Dias, ele já teria um vice indicado. Quem que seria o vice indicado por Requião para ocupar a chapa junto com Osmar Dias? Seria o ex-secretário de Segurança Pública nos governos Requião, Luiz Fernando de Lázari. Maisden, a assessoria de imprensa de Osmar, afirmou que até acha o de Lázari gente boa, mas que isso não procede e ainda não há nenhuma definição sobre o vice. Eu penso que já disse isso, vou dizer novamente. O senador Osmar Dias, o ex-senador Osmar Dias, se fizer a coligação com o Requião, dá um tiro no pé e corre um risco enorme de não chegar lá. Ele, entre os três, é o mais experiente. Tem garrafa velha para vender, como tem aquela expressão popular. É um homem respeitado, irmão do Álvaro Dias. Mas se abraçar no Requião, aí, né, amigo? Aí fica ruim. Se puser o De Lázari de vice, aí sim. Daí é suicídio eleitoral. Também acho o De Lázari gente boa. Assim, para usar a expressão da assessoria do Osmar. É gente boa. Só. Foi um péssimo secretário de Segurança Pública. Não deixou saudades no Ministério Público, de onde ele era membro do Ministério Público, concursado. Ninguém no MP tem saudade do De Lázari. Na Secretaria de Segurança Pública do Paraná, ninguém tem saudade do De Lázari. Quem gosta do De Lázari é o Requião. E tá falado. Enfim, mas eu acho o De Lázari gente boa também. Benedito, mas tem um fato aí que essa notícia mostra, esse boato desmentido, que agora é uma notícia, né? Quando é boato desmentido, vira notícia. Que mostra uma coisa que é importante. As negociações estão em curso, tanto é que a primeira opção de Requião era o irmão dele. Ele chegou a anunciar que o Maurício Requião seria o vice do Osmar. Depois agora já, certo, vetaram, já propôs um outro nome do grupo. E assim vai indo, aquela tentativa e erro para ver se dá certo. Pois é. O senador Osmar Dias, o ex-senador Osmar Dias, se fechar a aliança, ganha o tempo de TV, a estrutura do MDB no Paraná e um peso de 1,5 de problemas. Não é arroba que a carne fraca trabalha? Você tem 1,5 de problemas para justificar no período eleitoral. Mas eles são adultos, eles sabem o que estão fazendo e tá tudo bem. 7h34. Tem uma outra, né? Diz que o senador Álvaro Dias está atrás do Joaquim Barbosa, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, né, Mark?
Circula inclusive na colunista Mônica Bergamo, foi ela que publicou que o senador e pré-candidato à presidência, o paranaense Álvaro Dias, voltou a procurar o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, do PSB, para que ele seja o vice. A assessoria de Álvaro informou que a afirmação não é verdadeira e que ainda não há nome para o cargo. Nesta última terça-feira, via as redes sociais, Álvaro Dias confirmou mais uma vez que vai até o fim da candidatura, custe o que custar, e não será vice de ninguém. Negou o convite que foi feito nos bastidores da política nacional pelo ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que tentou atrair Álvaro Dias para a chapa. Não conseguiu. Álvaro não quis integrar a chapa do Centrão, né? Que é uma chapa montada pelo Alckmin para a disputa presidencial. Resta saber se haverá sangue suficiente para sustentar essa candidatura de pé até o dia 5 de agosto. Álvaro é um grande nome. Nós, paranaenses, conhecemos Álvaro Dias, sabemos das qualidades do Álvaro. Eu, particularmente, torço que o Álvaro consiga se viabilizar, que ele possa ser uma alternativa ao país na disputa presidencial. Mas vai fechando porta, ele está cada vez mais isolado, não consegue formatar uma aliança consistente para a disputa presidencial, está muito sozinho. Vamos ver se ele terá fôlego e força para segurar a candidatura até o registro lá na segunda-feira, dia 6 de agosto. Tá pertinho, hein? Hoje é quarta, tem essa semana que termina, mas a semana que vem acabou. A partir de agosto, campanha eleitoral. Em agosto vai ter programa eleitoral no rádio, inclusive. Vai detonar o nosso horário, né, Tê? Vai estragar tudo, né? Vai estragar tudo, mas a gente já criou um plano já. Os ouvintes não vão ficar sem o jornal. Ah, que bom. Então tá bem. E os ouvintes dizem o que agora, Marco? Deni, estão participando aqui sobre a Demi Lovato. Tem muita gente participando. O pessoal tá com os filhos no carro e as meninas, os meninos adoram a Demi Lovato. Claro. Começaram a comentar. E muita gente falando que ela fez uma música recente, que eu não conheço. Não sei se você conhece, Tê? Que, traduzindo, seria o nome Sóbria. E que ela fala justamente sobre essa relação dela com drogas, dizendo que estava limpa, enfim. E que sente muito pela notícia agora. Diz que é a última música lançada por ela. E dizendo que ela trabalhava na Disney e sofria muita pressão. E por isso ela sofria bullying, tinha distúrbio alimentar e tal. Enfim, lamentando muito essa questão. E um número grande de mensagens, né? Me surpreendeu, inclusive, o pessoal querendo falar sobre isso, sobre drogas. Quem não viu ainda, ou quem não conhece a Demi Lovato, assim, eu sei quase nada da Demi Lovato, mas eu vi um clipe, que é o clipe oficial do Let It Go. Sim. Que é gravado na Disney mesmo, no Magic Kingdom, no parque principal da Disney em Orlando. Coisa mais linda o clipe. Coisa mais linda da Demi Lovato. É uma menina com tudo na vida, bonita, rica, talentosa. Coitadinho. Eu fico com pena. E fica a advertência aí a molecada que tá no carro, a piazada. Sai dessa. Sai dessa. Não tem como dar bom no fim. Pode até dar bom no começo, mas no fim vai dar errado. E o que começa errado, termina errado. Não tem como dar certo. O que mais, Marcos? Deni, no Jornal Paralelo dos Ouvintes, eles estão me enchendo o saco que eu demorei aqui 60 dias de férias. Eu não tirei nem 15 direito. O pessoal tá fazendo a conta errada aí. E estão falando aqui muito sobre a morte da estudante brasileira lá na Nicarágua. Ela que estudava medicina na Nicarágua, acabou assassinada. E perguntando se pode acontecer o mesmo se a esquerda retomar o poder no Brasil. A Nicarágua está em uma crise, né, institucional grande. Não tem como a gente fazer esse tipo de projeção. O que eu sei é que a democracia brasileira passará por um teste agora em agosto, setembro, que é um teste definitivo. A nossa democracia será testada no seguinte ponto: vale ou não vale a lei da ficha limpa? Vale ou não vale? Nós vamos aceitar que sujos alcancem o poder ou não? Eu penso que chegou o momento da lei da ficha limpa se elevar e de que a gente possa construir sobre um novo parâmetro, um novo prisma, a disputa de 2018, que será a mais tensa e difícil eleição da história do Brasil. Então, porque eu sinceramente, eu não acredito na vitória do Ciro Gomes. Você acredita que seja possível o Ciro ganhar a eleição, Marco?
Você tem esse medo, assim, de que o Ciro pudesse vencer a eleição brasileira? Daniel, eu acho que existe possibilidade, ela é reduzida nesse momento, mas o desenho está muito indefinido, a eleição está aberta ainda. O que vai acontecer? Eu acho que se a esquerda centrar fogo num candidato, leva para o segundo turno. E segundo turno, eleição zerada. Pensa, o PT, aí tem a votação de sempre, que chega a 10%, 15% sem esforço. Aí pega, o Ciro Gomes é forte no Nordeste, pode arrebanhar o Nordeste todo, de porteira fechada, inclusive. Nenhum candidato do Centrão entra no Nordeste. Alckmin não entra lá, o Álvaro não entra de jeito nenhum no Nordeste, Bolsonaro faz alguma coisa, mas não chega nem a rachar os votos, então o candidato do Nordeste pode ser o Ciro. O Ciro entra com o Nordeste, com a esquerda fechada, eu acho que ele pode chegar no segundo turno. Não, eu sempre no finzinho, lá no fundo, eu sempre imagino que haverá uma luz de inteligência eleitoral no país. Porque nós corremos o risco de uma bandalheira com a vitória do Ciro Gomes. Porque o Lula não é candidato. É só o discurso da candidatura do Lula. Vamos lembrar onde o Lula tá? Lula tá preso. Lula tá na cadeia. Lula não é candidato a coisa nenhuma. Esse discurso do PT para enganar bobo engana alguns, mas é uma fantasia total. Daqui a pouco eu vou me engasgar comigo mesmo aqui de falar da possível candidatura do Lula. O que mais que tem aí, Marcos? Mas ele vai fazer o dia do voto, Denir. Será que não salva ele isso? Ele vai criar o dia do voto. Assim de como dentro da cadeia. Assim como o Dom Pedro I criou o dia do fico. Ai, Jesus. Tem a participação aqui do Joel, ele é de São José dos Pinhais, dizendo que Álvaro Dias pode fazer muito voto no Paraná, segundo o ouvinte aqui. O Álvaro Dias fará muito voto no Paraná. Se viabilizar candidato, Álvaro fará muito voto no Paraná. E isso prejudica o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro também fará muito voto no Paraná. O Bolsonaro vai enfiar voto aqui até por dentro dos olhos. Podem me cobrar lá na eleição, no resultado depois. E prejudica o Alckmin também, né? Porque o Paraná sempre foi um curral eleitoral do PSDB importante. O Alckmin... Tanto que o Alckmin quis uma aliança com o Álvaro Dias para tentar respirar no Sul, né? Porque o Sul do Brasil... Saiu uma pesquisa não faz muito, de um instituto sério lá do Rio Grande do Sul. Se a eleição fosse hoje, quem ficaria em primeiro lugar na eleição gaúcha seria o Bolsonaro. É algo inimaginável de quem olha a história gaúcha, né? Daniel, eu ia falar isso, desculpa falar, mas pra mim a história gaúcha é meio esquizofrênica. Vai do PT pra direita radical num piscar de olhos, veja só, questão de 2 eleições. É que nós somos ou chimangos ou maragatos, ou gremistas ou colorados, ou petistas ou Bolsonaro. É 880. Não tem assim um meio do caminho. E essa postura dos gaúchos fez com que o Rio Grande do Sul se transformasse no caos que virou. A economia gaúcha hoje anda a reboque da economia brasileira. A economia do Rio Grande do Sul vai muito mal, o executivo gaúcho vai muito mal. A capital, Porto Alegre, o prefeito Nelson Marquesan Júnior, por quem eu tenho maior apreço, passa um trabalho danado para fazer roçada, não consegue capinar a cidade porque não tem dinheiro. Porto Alegre tá virada num matagal. Tem lixo, tá um horror. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, está um horror. Culpa de quem? Culpa dessa divisão de que ninguém se une para coisa nenhuma. E quem quebrou mesmo o Estado Gaúcho foi o governador Tarso Genro, do PT. Quem quebrou o Rio Grande do Sul foi o Tarso. O Sartori, que é o atual governador, passou esses 4 anos, os últimos 4 anos, tentando salvar um pouquinho. Quem quebrou o Rio Grande do Sul foi o PT. O que mais, Marcos? Daniel, o Leandro aqui, final do telefone 2000, Leandro Pereira da Silva, diz que o Lula já fez o dia do voto. Foi naquele domingo lá que o desembargador Favreto por 3 vezes tentou soltar, só que ele voltou, mas foi pra cadeia. Verdade. Não deu muito certo. Bem lembrado, Leandro. Obrigado pela mensagem. Deu errado, né? O Arthur dizendo que essa pulverização de votos o preocupa muito, Daniel. De muitos candidatos? Isso. Pois é, a gente está construindo um cenário que, de certa maneira, lembra a eleição de 1989. Foi a primeira eleição pós-regime militar. E nós tivemos aí, eu não sei o número exato, mas mais de 20 candidatos. E nós teremos aí pelo menos uns 10 ou 12. Não sei se todos chegarão vivos até o registro das candidaturas, mas a gente tem aí, ó, por cima, tá? Se eu esquecer alguém, vocês vão me lembrando. O Alckmin,
a Marina, o Ciro, o Bolsonaro, o Haddad, do PT, o Boulos, a Manuela tá mais ou menos, parece que vai desistir. Aí o Flávio Rocha já pulou fora. O Amoedo, do Novo. Acho que o Álvaro você não falou. O Álvaro. E aí, fora os nanicos lá, talvez o Emael vá concorrer pela 1000ª vez. Mas o Emael, o Dingo é legal. O Dingo do Emael é o melhor. Eu não sei qual que fica mais na cabeça do Emael cristão. Ou do professor, como é que era que tinha aqui em Curitiba aqui? Professor Galdino. Professor Galdino. Tá sumido, né? Nunca mais ouvi falar. Pô, mas o professor Galdino é um folclore em pessoa, né? Por falar tem vereador dessa legislatura que tenta segui-lo e não consegue, Daniel. Porque o Galdino permaneceu a marca, as pessoas tentam copiar, mas não dá certo. Verdade. Tem um ouvinte aqui na live aqui que ele tá puxando muito seu saco aqui. Ele tá pistola? Não. Ele falou um negócio aqui. Você vai ficar feliz. O Dário, ele falou o seguinte: Denian, depois que voltou da Europa, está mais magro. Louco! Está dormindo na agulha e se cobrindo com a linha. Pijama dele só tem uma lista. Eu não sei que live que ele tá assistindo. Eu acho que ele tá assistindo outra live. Nada, não tem como não engordar. 7h47, 2 ouvintes e vamos para o intervalo, Marcos. Denian, muita gente falando que a gente não tá registrando as participações. Chega muita coisa aqui, mas vamos lá. O pessoal falando que eu não tô registrando, que estão sugerindo aqui, Bolsonaro com Álvaro de vice. Não, jamais o Álvaro fecharia uma aliança com o Bolsonaro. Essa hipótese não existe. E também tem os ouvintes aqui falando que a gente tá registrando, lembrando que o Haddad é candidato. Você falou, não? Acabei de falar. O Haddad, ex-prefeito de São Paulo, perdeu pro Dória na reeleição. O Haddad era candidato, era prefeito, candidato à reeleição e perdeu. Mas ele foi pro segundo turno? Foi. Foi, né? Foi pro segundo turno e perdeu pro Dória. Então, o Haddad é o famoso step. Quando fura o pneu do teu carro, o que você põe no lugar lá, Terríveis? O step. Um stepzinho. É o step. O Haddad é o step do PT. É o que tem, né? Porque o outro tá na cadeia. E aí é o que tem pro momento. Tanto que o Haddad veio a Curitiba para visitar o Lula e falar de eleição. Se é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, faremos o intervalo e nós só antes do intervalo, rapidinho, mandar um abraço aqui pro João Ricardo de Souza. Ele tá pedindo pra mandar um abraço faz dias já. Ele é atleticano também. Tamo mal, o time tá ruim, né? Tá. Tá dado um abraço aqui, João Ricardo de Souza, que mora lá no Fazendinha. Obrigado pela participação. Deixa eu dizer, tô vivendo a semana acadêmica, né? Que é um encontro dos professores antes da retomada do semestre eletivo. E estamos lá organizando como é que vamos pegar a rapaziada pela orelha, né, Terríveis? E a professora Maria Abdanur, professora de Direito Ambiental, de Direito Civil, da faculdade que eu dou aula, ela trabalha no DR, Departamento de Estradas e Rodagem do Paraná, advogada no DR. E diz que a nossa audiência no DR é algo assim... absurda. Diz que é absurda a audiência do Rick Mais Notícias no Departamento de Estradas e Rodagem. Então, antes do intervalo, quero mandar um beijão grande, um abraço a todos os funcionários, os servidores públicos desse importante departamento, Departamento de Estradas e Rodagem, e dizer que a gente fica muito feliz com a audiência de todos. E quero registrar também, Terriba, só para não deixar passar, quero registrar que eu recebi aqui um pedido da Polícia Rodoviária Federal, a Superintendência do Estado do Paraná, de um pedido de direito de resposta, pela opinião que eu emiti ontem aqui a respeito da Polícia Rodoviária. Nós não vamos conceder o direito de resposta por uma única razão. O direito de resposta, ele é um instituto importantíssimo, um direito fundamental ao ofendido, no caso exatamente de uma ofensa. Eu não ofendi a Polícia Rodoviária Federal, eu não emiti qualquer tipo de opinião ofensiva à Polícia Rodoviária. O que eu disse, e repito, é que o Instituto da Polícia Rodoviária é um absurdo, que ela serve de um cabidaço. Nesse direito de resposta vem lá o argumento de que só no ano de não sei quanto, acho que o ano passado, no começo desse ano, a Polícia Rodoviária apreendeu não sei quantas toneladas de droga, não sei quantas armas, não sei quanto. Pois é, isso demonstra exatamente o que eu estou falando.
O que o Brasil não tem é polícia de fronteira, de verdade. Se tiver polícia de fronteira de verdade, não tem arma e droga pra pegar na estrada. É um absurdo você policiar a estrada. Você tem uma estrutura do tamanho que tem a polícia rodoviária. A polícia rodoviária é um elefante, é gigantesca a polícia rodoviária. É um cabidaço para policiar estrada. Então, eu repito, e eu não fiz ofensa alguma. É uma posição que eu tenho quanto à análise do Estado brasileiro, desse tamanhão desse Estado brasileiro. Tenho respeito pelo trabalho dos policiais, não tenho absolutamente nada contra o trabalho dos policiais. Esses policiais que passaram num concurso público bastante difícil, se abrisse verdadeiramente polícia de fronteira para fazer fronteira, policiamento de verdade, eles teriam passado lá no outro concurso e seriam outros servidores. E que iam desempenhar uma função que seria muito mais proveitosa ao interesse público. Então eu não vou dar o direito de resposta à Polícia Rodoviária Federal por uma questão de premissa. Eu não ofendi. E se eu não ofendi, não tem resposta. Fim. Só isso. Daniel, os ouvintes só estão lembrando aqui, tem rapidinho uma correção, que o Dória ganhou no primeiro turno. Foi a questão inédita lá, enfim. Então o Haddad perdeu já no primeiro turno. Não tem segundo turno. A gente foi no almoço com o pessoal do BOP e da Rony. E todo mundo lá escuta a gente. Todo mundo escuta a gente. Que é muito legal. O Sargento Alexandre, que é demais. Sempre vem aqui na rádio também, parceiraço nosso. Mandar um abraço pra ele e pra todo mundo da Rony que escuta a gente. Os caras estão de manhã e ligado aqui no Rick Mais Notícias. A Rony é a nossa tropa de elite, não é? É isso aí. Você sabe que os caras são mesmo. Osso duro de roer. Você falou do DR aí, Daniel. Daí o celular pitou aqui dizendo que o DR pode voltar em breve às manchetes, hein? Verdade. Logo baixa o sigilo da delação premiada de Nelson Leal Júnior. Quem trabalha no DR sabe do que estamos falando. E por falar em... Eu sei que tem que ir pro intervalo. Tem. Eu sei que tem. E por falar em envolvimento criminoso, vocês viram essa história dessa funcionária CC, funcionária comissionada da Assembleia Legislativa? Tem isso aí, Mark? Da funcionária da Assembleia? Gente, ela é funcionária da Assembleia Legislativa do Paraná. Mas olha a atividade profissional que ela desenvolvia além de ser um cargo comissionado no parlamento. Ela é suspeita de ter envolvimento em uma quadrilha que explodia caixas eletrônicos e roubava carros fortes. Daniel. Coisa leve. Tá tranquilo. Tá de boa, atividade matinal, de boa. Explodir caixa eletrônica e roubar carro forte, uma coisa tranquila. Tá tranquilo. Ela foi presa na última sexta-feira em uma operação da Polícia Civil aqui do estado. De acordo com o portal de transparência da Assembleia, ela integrava a Comissão de Ecologia, Meio Ambiente e Proteção aos Animais e ganhava um salário bruto de pouco mais de R$ 13.800. 13.800 de salário. E integrava uma quadrilha de explosão de caixa eletrônica e roubo de carro forte. Né? Rick Mais Notícias. Rick Mais Notícias aqui na rede Jovem Pan. Tem um recado aquele, Terribas? Pra soltar aí ou não? Temos um recado aqui, o nosso amigo Guilherme Revaroli. Hoje tem o Balanço Geral na Rick TV Record, canal 7.1. Solta. Fala, Terribas, fala, Daniel, fala toda a turma do Rick Mais Notícias. Seguinte, a partir do meio-dia na tela da Rick TV Record, no canal 7.1, Balanço Geral começa. E a gente vai falar, é claro, de tudo que aconteceu durante a noite, durante a madrugada. Mais um caso misterioso de um corpo encontrado dentro de uma casa, e essa casa seria da própria vítima. O que aconteceu ninguém sabe. Confrontos durante a madrugada entre policiais e bandidos, mas bandidos que acabam tombando aqui na capital do estado do Paraná. Mas a gente vai falar também de uma história muito interessante, de um homem que precisou de cadeira de rodas, se reinventou completamente e hoje faz solidariedade. É uma história de arrepiar, é o único jeito dele manter a cabeça também funcionando da forma como tem que ser, manter a saúde mental. Nós vamos falar sobre isso e vamos falar de economia. Criptomoedas. Tem muita gente que não conhece, não sabe o que é. Nós vamos deixar tudo isso bem claro. A gente já conhece uma, só conhece uma normalmente, que é o Bitcoin.
mas existem mais outras 160 moedas digitais. A gente fala sobre isso no Balanço Geral a partir do meio-dia. Estou esperando todo mundo. Balança é na tela da RIC TV Record, meus irmãos. Agora, pergunta que fica é: será que essas criptomoedas vão substituir, por exemplo, o dinheiro em papel e o cartão de crédito? Parece que sim. A gente explica tudo ao meio-dia. Estou esperando todo mundo. Valeu, Denian. Um abraço. Valeu, Riva. Sabe quanto que eu tenho de bitcoins, ô Terribas? Quanto? 0.000 com 0 centavos de bitcoins. O que você acha desse negócio desses bitcoins aí, Marcos? Eu não confio muito não, Daniel. Tem um monte de amigo que investe, que está ganhando dinheiro com isso, mas eu nunca embarquei nessa. Teve um pessoal que começou, arrancou forte. Eu fiquei milionário com Bitcoin. Aí depois começou a dar uma queda lá na bolsa, né, dos Bitcoins. Aí o pessoal já começou a ficar meio triste. Agora parece que deu uma estabilizada. Mas enfim, é o futuro, né? Tá chegando, né? Eu não acredito que vai sair o dinheiro de verdade. Mas eu acho que vai ter um universo dos dois ali. Eu não entendo nada desses negócios, então não vou opinar. Bom, é o seguinte, vamos com os ouvintes. 2 ouvintes e vamos embora, Mark. Daniel, muita gente aqui participando sobre a questão das drogas ainda. O pessoal querendo falar da Demi Lovato, da Emily Whitehouse, enfim. E lamentando muito essa questão dela estar internada lá com essa suspeita de overdose. As crianças que perguntam muito e o pai não sabe muito o que responder no carro, sabe? Ela tá doente e tal, mas não sabe explicar o motivo. Pois é, mas esse tipo de notícia, porque de fato a criançada e os adolescentes adoram a Demi Lovato, esse tipo de notícia serve para que a gente faça advertência a eles. Fica longe desse tipo de porcaria. Isso não dá bom. Não dá bom. Sabe que esse é um trabalho espetacular que a Polícia Militar faz. O Ribas falou da Rony. Isso. Tem um departamento, eu agora esqueci o nome. Acho que é Proerd, você vai falar. Isso, Mark. Ótimo. O Proerd é um trabalho de fôlego feito pela Polícia Militar do Estado do Paraná em escolas públicas e privadas, em que policiais muito bem treinados e preparados, que têm o diálogo fácil com as crianças e com os adolescentes, onde a polícia trabalha a prevenção, polícia dentro da sala de aula para advertir do risco da droga, do envolvimento com a droga, no que isso pode levar também para além do problema de saúde, né? Porque isso desestrutura as famílias, isso leva muitas vezes, se não quase sempre, à criminalidade. As pessoas começam cometendo pequenos delitos para ter o dinheiro para sustentar o seu vício. E esse é um trabalho muito legal que a Polícia Militar do Estado do Paraná faz. Mas é um trabalho bacana no Proerd. Um abraço aí a todos os policiais que são envolvidos com esse programa e ao comando da Polícia Militar do Paraná, a Secretaria de Segurança, por acreditarem nesse tipo de papel, que é um papel grandioso de você operar na prevenção e não apenas de prender o traficante depois, né? Prende o traficante, tudo bem, você tira um, vai aparecer outro. A gente tem que fazer uma atuação no sentido de se evitar o consumo, e o trabalho do Proerd é muito legal. Tem um ouvinte aqui na nossa live, a Cíntia, que tá dando uma bronca na gente aqui, porque a gente trocou os nomes, chamou de Tropa de Elite, o Bob e tal. O pessoal lá do BOP e da Rony, eles entenderam que é um abraço pra eles. É porque assim, tem o COI, eles chamam de Comando de Operações Especiais, que é tudo. Isso. Daí esse é o único grupo de elite. Daí o BOP é o batalhão que o COI tá ligado. Isso, daí. Mas é um pessoal valoroso, todo mundo lá. O pessoal entendeu lá. Mas é o pessoal da tropa. Pra toda geral lá. É isso aí. Porra. E aí os caras têm uma banda, que é muito legal. A banda dos caras lá, é genial. Banda? A banda dos policiais. Toca tarol, não, cara, não é rock pauleira mesmo. Não é aquelas bandinhas? Não, é rock pesado. Rock pesadíssimo. E a gente foi lá no churrasco deles. Você sabe que Tijuana? Não! É porrada mesmo. Os caras tocam porrada, porradaria. É sensacional. Você falou do Proerd, Daniel. Eu lembro quando eu tava na escola, já fiz o Proerd, e tinha uma música do Proerd. Eu não vou lembrar agora. Tem a musiquinha, né? Tem uma musiquinha do Proerd e tal, que fica na cabeça até. Eu não vou lembrar agora, mas sempre vem à memória. Rapidinho, 2 ouvintes aqui. O Caio de Pinhais tá com os 2 filhos no carro, Daniel. A Maria e o Matheus estão todos de touca. Ele mandou a selfie aqui, tudo encapotado, indo pra escola, provavelmente.
Obrigado, Caio, pela audiência e pela foto aqui. E também a Denise, que tá com o marido e com o filho. Ela mandou o nome deles no carro. O marido, inclusive, é oficial da PM, tá fardado aqui, enfim. E todo mundo no carro escutando a gente no Rick Mais Notícias. Muito bom. Então quero agradecer muito, muito, muito a audiência de todos. Vamos embora, Terrível? Vamos embora. Vamos embora. Mark, estamos muito felizes com o seu retorno, time completo. Amanhã voltamos com o nosso Rick Mais Notícias. Tchau. Tchau.